Bom, vou embarcar aqui Mário Vitor Santos para a gente anunciar juntos aqui o nosso convidado para a entrevista. Boa noite, Mário Vitor. Boa noite, Sara. Boa noite, comunidade. Vamos lá. Você sabe que eu brinquei com você hoje de manhã dizendo que o Paulo é o rebelde da TV 247, né? A gente está esperando o Paulo entrar, mas a gente já pode começar a entrevista com o Hélio Luz aqui, ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-deputado estadual, para falar um pouco aqui sobre, dar uma luz para a gente sobre esse assunto, né, de segurança pública, porque a gente fala de uma forma muito leiga, né? Eu acho que ele pode contribuir bastante. Vamos lá. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Mário Vitor. E boa noite aos ouvintes. Está ouvindo? Boa noite. Boa noite. Prazer falar com você, Hélio Luz, para nos iluminar um pouco a respeito dessa situação tão obscura e lamentável que vivemos nesses últimos dias aí no Rio de Janeiro. E seria interessante começar livremente, sabia? Me parece, obtendo suas impressões a respeito desse crime e dessa investigação. Eu queria primeiro me solidarizar com a Sâmia e com o Glauber Braga. O Glauber é filho da Saudade Braga, lá de Friburgo. Eu tenho muito apreço por ele, porque os dois são parlamentares ímpares, né? Quem dera que o Congresso tivesse ao menos 10% de parlamentares com o mesmo padrão dos dois. O fato em si não é uma coisa assim surpreendente, nem uma coisa fora do normal. O sistema de segurança do Brasil é esse. E não é desde agora, não. O sistema de segurança do Brasil é esse desde, no mínimo, de 1808, quando Dom João chega aqui e coloca a Intendência Geral de Polícia para defender a corte. A função da polícia é defender a corte. Ela faz isso até hoje. Por quê? Porque, na época, mantinha os escravos sob controle. O número de escravos do Rio de Janeiro era muito alto, a corte era menor, 15 mil pessoas, e mantinham o controle dos escravos, em especial porque já tinha havido o problema no Haiti e aqui estava em pânico. Então, ele chegou e colocou uma polícia para fazer controle social. Essa polícia que faz controle social em relação à maioria da população é desde aquela época até hoje. A função da polícia é essa, fazer controle social. É complicado? Muito. Por quê? Porque como é que você mantém os excluídos? Calma. Como é que se mantém os excluídos sob controle? Então, essa polícia ultrapassa qualquer percepção que a 20% da população, classe média, possa perceber. Mas mantém o controle. O cara, agora, saiu, o IBGE público coloca 40 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Como é que um país segura 40 milhões ganhando, no máximo, quando ganha, R$280? Os caras têm a tendência é se revoltar. A tendência é ficar inconformado. Como é que você mantém esse pessoal sob controle? Com essa polícia. Então, a gente fica admirado quando isso vem à tona, quando isso aflora. Mas essa situação de milícia
de execução, de colocado como Estado paralelo, e que não é Estado paralelo. O Estado tem conhecimento disso, o Estado colabora com isso, o Estado está integrado a isso, e se isso não existir, você não vai ter como ter o nível de concentração de renda que tem nesse país, porque o pessoal toma conta. Se o morro descer, eles ganham a guerra. Então, como é que você mantém o morro no morro? Sem arame farpado. É nesse nível. O miliciano ajuda a fazer a ordem pública. O miliciano ajuda a fazer a segurança pública desse país. E ajuda a manter a ordem instituída. Nós ficamos admirados? Ficamos. O fato chega, é explorado. E é explorado de uma forma terrível, né? E é completamente, e aí sim, completamente virado. Né? Quando a gente vê o general Braga Neto vir dar conselho para o ministro da Justiça, dizer que ele tenha, como é que é? Ele tenha cuidado, tenha moderação. Isso é uma loucura. E essa loucura, para mim, entende, é pior do que ocorreu. Por quê? Como é que um homem que chegou, teve o poder que teve, o Braga Neto, que era comandante do Comando Militar do Leste, que pega Rio de Janeiro. O Comando Militar do Leste é o mais equipado, é da capital federal. Então, a informação que tem o Comando Militar do Leste, ninguém tem. E o Comando Militar do Leste, a segunda seção do Comando Militar do Leste, que é a inteligência, ele sabe direitinho quem é quem na Polícia Civil, quem é quem na Polícia Militar, sabe o controle de todo mundo. O Braga Neto chefiava o Comando Militar do Leste e, ao mesmo tempo, teve uma situação inédita, que é ser interventor militar do Rio de Janeiro. O que ele fez? Nada. Ele não seguiu nem o conselho que ele quer dar. Então, o que nós temos em matéria de segurança... fez alguma coisa, gastou 72 milhões comprando colete e viatura. Então, isso é que convive com a estrutura desse Estado, que é um Estado que é montado para fazer a preservação de 20% da população, para fazer a preservação da ordem injusta, da ordem que mantém a população, a maior parte da população, excluída. E aí funcionam todos os poderes. Dentro desse conjunto é protegido o executivo, o legislativo, o judiciário. Se tirar a milícia, balança toda a estrutura do Estado. É horrível, mas é isso. Porque a milícia não está... A gente fala como se a milícia fosse uma exceção. A milícia só existe porque o coronel comandante no quartel da Polícia Militar mantém. Está dentro da estrutura. Não é essa situação excepcional que houve, em que vão para lá e executam por engano. Não, isso aí é o cotidiano. E isso é o cotidiano que existe, não só na Polícia do Rio de Janeiro, como em todas as polícias do Brasil, porque isso é a base do sistema de segurança desse país, no mínimo, desde 1808. Só que quando isso aflora, é simples. Como é que você segura 40 milhões de pessoas? Aqui no Rio de Janeiro deve ter o quê? No máximo, assim, esticando a corda, se tiver 100 mil pessoas, tem muito. Como é que 100 mil pessoas que seria o contingente de segurança, segura, no barato, 4 milhões nas favelas? Não segura. Então,
tem que haver execução, tem que haver chacina, tem que haver a chacina do Jacarezinho, para colocá-los no controle. Saber que se ultrapassar a linha, vai para a vala. É uma situação lamentável que encosta na gente? É um absurdo? É um absurdo. Mas não é um Estado paralelo, não. É um Estado integrado ao Estado que garante o acúmulo de riqueza. É isso. É simples. Só que assusta. Esse evento, como é que ele se encaixa nessa lógica que você tão bem explicou para nós? Ele é um evento que escapa do controle, que as milícias e o Estado paralelo, ou o próprio Estado, têm que demonstrar para a população? Ou ele é parte dessa mecânica, não é, de controle? Porque, em tese, uma chacina dessas demonstra também um certo descontrole, não é? Uma certa falha de atuação desses grupos, né? E enseja até uma própria eliminação do grupo que participou, que teria participado, teriam sido os autores dessa eliminação, desse crime. Parece uma espécie de falha, não é? Parece uma espécie de erro. O que foi erro. É isso mesmo. Então, só que nesse jogo, o erro vai para a vala. Se errar, vai para a vala. Por quê? Eles estão lidando com... Entende? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E não venha me dizer que, porque esse dinheiro é paralelo, esse dinheiro circula só no sistema de segurança. Não. Como é que você pode ter aqui no Rio de Janeiro dólares? Porque o tráfico opera com dólar. Como é que você tem esse volume de dólar que opera e está, entende, fora do controle do mercado de moeda, fora do controle das mesas de câmbio dos bancos, das mesas de câmbio do sistema central? Isso passa por dentro. É igual a mesma coisa que dizer assim, a Suíça, não, a Suíça é tudo certinha. Não, como é que não? A Suíça lava dinheiro. Como é que não lava? Ela lava dinheiro até do terrorismo, que eles dizem aí, o terrorismo lava. E aqui também. Como é que não lava? Então, o Estado participa disso. Como é que o Estado não participa? Se tem um volume maior de dólar circulando, vai afetar o mercado. É oferta e procura. O Estado não sabe disso. Os meninos do morro é que conseguem chegar, pegar esse volume todo de dólar e passar por debaixo e atravessar a fronteira. Isso não é sério. O miliciano consegue construir um edifício de 7 andares lá na Muzema e ninguém percebe. E aí ele não constrói um só, não, constrói diversos. E, de repente, todo mundo se espanta. Eles construíram. O fiscal da prefeitura não foi lá. Ninguém percebeu edificar 7 andares. Isso não tem participação do Estado? Não é o Estado paralelo, o Estado normal. Não tem participação da administração pública municipal, da administração pública estadual? Lógico que tem. Lógico que a estrutura absorveu tudo isso. Isso tudo vem por dentro. Na hora que existe o miliciano, o que é o miliciano? O miliciano é a sobra. O coronel comandante da PM, os oficiais, os delegados, eles conseguem ter empresas de segurança, fazem segurança para as grandes companhias. O que sobra para o soldado, para o sargento, para o praça? Nada. Então, ele vai viver do salário só? Então, ele vai à luta. Vai à luta
E aí começa a chegar, bom, aqui vou vender. A distribuição do gás é comigo. A distribuição da Kombi, a questão da Kombi é comigo também. Aumenta. A milícia, quando surge, ela surge depois dos anos 90. Surge na Zona Oeste e digo mais, surge com o filho de um delegado. E em Campo Grande surge com carcereiros policiais. Elas surgem ali e se desenvolvem. Por quê? Porque não tem aonde ir, então vai para ali mesmo. Não tem mais o acerto com o jogo do bicho, reduz. Os delegados ficam com a maior parte. Não sobra nada para a rapaziada do andar do térreo, né? Então, eles vão à luta. Eles montam isso dentro do Estado. E o Estado tolera. Como é que não tolera? Qual é a instituição que tem anjo no Brasil? E o Brasil, para mim, é uma coisa muito específica. Por quê? Nós vivemos praticamente isolados. Porque nós temos uma fronteira natural que pega pela Amazônia, vem pelos rios, né? Você sai de São Paulo, você joga um barquinho em São Paulo, você vai parar lá no Rio da Prata. Porque o Tietê chega, mergulha no Paraguai, esse negócio, Rio da Prata, na realidade, é Paraguai e Uruguai, são rios brasileiros. Então, você tem um país isolado, entende? Tem uma fronteira natural que isola. Vai ter algum problema lá no Rio Grande do Sul porque tem fronteira seca. Que aí eles dão enfrentamento lá com o pessoal do Uruguai, que tem outra formação, o pessoal da Argentina. Mas fora disso, nós não temos briga, não temos luta externa, né? Nós temos proteção da Amazônia. Em compensação, nós temos uma questão interna muito forte. Como é que se mantém isso aqui sob controle? Se mantém isso aqui sob controle numa estrutura do Estado existente e que funciona. Mantém, eu estou falando assim por baixo, estou sendo assim otimista. 40 milhões que ganham, no máximo, quando ganham, R$280 por mês, de cabeça baixa, bota o galho dentro, não reclama, não chia, vai trabalhar, falta a escada do metrô não funciona, o BRT não funciona. Estou falando do Rio de Janeiro. Isso aí pode esticar para o Brasil inteiro. Pode chegar na Amazonas, que é a mesma coisa. Então, como é que eles ficam ali e não se revoltam? Toda vez que houve uma revolta aqui, o Exército chega e arrasa, pratica uma chacina. Nós estamos reclamando aqui de chacina. Quantas chacinas foram praticadas pelo Exército? Diversas. Então, nós fazemos uma manutenção a custo baixo de uma ordem injusta. Isso tem que ter um preço, pô. A gente reclama, mas tem que ter um preço. Então, de vez em quando, esbarra na gente. E aí nós ficamos admirados. Como é que pode isso? Pode, porque isso já existe há muito tempo. Isso que vem de Campo Grande, vem para cá, quando desce, entra pelo Rio das Pedras. Quando surge no Rio das Pedras, era um pessoal que vivia numa rua. Eu não estou falando isso por teoria, não. Eu estou falando isso porque eu estava ali perto, dando assessoria jurídica a uma favela que estava lá, que agora é a Barrinha, era a antiga Barrinha. Então, o pessoal não queria que naquela rua houvesse movimento de tráfico. Então, o PM chegou, juntou com o bombeiro e disse assim, aqui não. Quando ele disse aqui não, conseguiram manter aquilo durante um tempo. Em função disso, eles se expandiram. Não entrava o traficante e ele disse assim, não, vamos chegar a ver aqui a questão da distribuição do gás, depois a Kombi que vai entrar aqui. E aí desenvolveu. Isso é o que sobra para o praça.
Isso é o que sobra para o sargento, para o cabo, porque os oficiais já estão do outro lado. E isso é feito pela manutenção de dentro da estrutura oficial desse Estado brasileiro. E isso não é uma exceção, não. Se nós começarmos a cavar, nós vamos encontrar em todas as instituições, sem exceção, a mesma situação. Só que nós não queremos tocar nisso. A gente só toca quando aparece. Infelizmente, acontece uma situação dessa. Aí nós colocamos isso como Estado paralelo. Não é, não. O Estado paralelo é aquele que tem 40 milhões que sobrevive com R$ 280 e sem reclamar. É a favela que está lá, que tem uma senha, que a senha é tráfico de drogas, e em cima disso, tudo é admissível. Inclusive, passar o rato geral. Chacina. A chacina do Jacarezinho foi em 2021. Qual foi a indignação que houve? E Hélio... 27 mortos, mais um policial. Qual foi a indignação? A chacina do Vigário Geral. A chacina da Candelária, que mataram 6 garotos. Teve pessoal, teve movimento, e daí? Aonde que parou isso? Não para. Por quê? Porque o Estado tolera. O Estado participa disso. O Estado brasileiro participa do crime. O Estado brasileiro, que eu digo, é inteiro. Todos os poderes participam e garantem todo o crime que é praticado nesse país contra a população. Como é que não é? Hein? Você vê alguma possibilidade desse ter sido um crime político? É provável. E a gente não pode dizer que não, porque tudo aqui no Brasil é possível. Mas eu acho que é pouco provável. É pouco provável. Eles operam mais no varejão. Para eles, pouco importa quem é o político. Ainda mais especial aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar em crime organizado aqui no Rio de Janeiro. O Estado é o crime organizado no Rio de Janeiro. O primeiro crime organizado é o Estado. O segundo crime organizado, que é ilegal, é o jogo do bicho. E antes havia FETransport. Isso é o crime organizado no Rio de Janeiro. Como é que não é? Controla tudo. Como é que a gente desconhece o controle que tem, né, a FETransport nos poderes constituídos? Como é que a gente vai ignorar isso? Quem é crime organizado? É um movimento que existe lá na favela lá do Jacarezinho? Ou é um movimento organizado que existe dentro dos poderes? Existe. Como é que não existe? A Assembleia do Rio de Janeiro é diferente? Os tribunais são diferentes? O Tribunal de Contas é diferente? Não é. A gente chega e convive com isso, porque isso está a nosso favor. Como isso está a nosso favor, nós deixamos. De vez em quando chega esse negócio esbarra, e você estava com razão, tem toda a razão. Ocorreu uma falha, ocorreu um erro. Eles, na mesma hora, resolvem um erro. Não tem negócio de recurso, vai para o ministro fazer, não tem esse negócio, não. Vai para lá, é vala. Não pode incomodar. Mas como é que de dentro de Bangu 1, de Bangu 3, chega, ordena isso? Eu acho muito difícil a gente ter diferença entre as penitenciárias de Bangu e as sedes dos poderes aqui no Rio de Janeiro. Para mim é tudo igual. Se passar arame em torno das sedes dos poderes, fica tudo igual. Porque o crime é praticado. Como é que você vai exigir que não se pratique crime se a estrutura estatal pratica? E a estrutura estatal é Casa Grande. A estrutura estatal do Brasil é Casa Grande. A senzala chega, se acomoda, vai lá, bom, tem que conviver com isso. Mas, entende, não tem o nível de organização necessário para tomar a Casa Grande. Que aí sim, a conversa é outra. Mas
Entende? Convive. O Hélio, você vê alguma possibilidade? Você descreve uma cena muito coerente de que as gangues são o próprio Estado. O Estado é penetrado e convive e se nutre dessa atitude criminosa, dessa máquina criminosa. E ela é o próprio Estado, de certa maneira, também. Você vê alguma forma de desmontar isso? Libertar o Estado dessas garras aí, dessa dominação? Aí só com a organização dos excluídos. Os excluídos que mantêm esse poder, né? A riqueza do país foi feita em cima do ombro do escravo. O saldo comercial dos 200 e tantos trilhões que nós temos aí, isso aí começou lá na época da colônia. Quando desembarcou aqui, depois já estava embarcando para o Brasil, o índio enriqueceu, depois vieram os escravos enriquecer. Então, esse país é enriquecido à custa dos excluídos. Então, quando cair a ficha e os excluídos perceberem, aí muda de figura. Fora disso, não. Por quê? Porque isso é mantido pela minoria. A instituição, a estrutura do Estado brasileiro é mantido para 20% do país. É 20% da população só que se aproveita disso. 80% está excluído. E aí, assim, funciona. Porque a maior parte da população está sob controle. Se tirar isso, no dia seguinte é muito simples. Como é que foi a situação de... aqui no Rio houve uma situação complicada, nos anos 90. Como é que resolveram? Não resolveram. Sequestro, a pior coisa que existe é homicídio. É complicado. Você não tem como refazer. Mas depois vem o sequestro. Quem foi sequestrado sabe. E aí a gente vai chegar perto de onde você coloca. Na hora que chega, que sequestrou, desculpe, mas sem negócio de identitarismo, não tem nada disso, porque a maior parte é negra. Na hora que sequestrou o branco, tremeu a Casa Grande. Tremeu a Casa Grande. É só perguntar para os donos do capital que moravam aqui no Rio de Janeiro como é que ficou, quando sabia que o filhinho pode chegar e pode dançar. Pode ser sequestrado. É vulnerável. A classe média é vulnerável. Como é que fica? Ah, bom. É lógico, nós mantemos isso. A menor parte acumula a riqueza do que é produzido por todos, em especial por os 80%. Como é que fica essa situação? Ninguém chia, ainda bem. Agora, não chia porque a polícia mantém sob controle. Quem faz o equilíbrio, é igual descarga, né? A segurança de não vazar a caixa d'água é da boia. Que ela chega, deixa sair, depois segura, tampa. É isso. Porque se não deixar, quem que gosta de ser explorado? Quem que gosta de ganhar R$ 280 quando ganha para fazer alimentação, tudo? Condução mal feita, como é que é? Como é que o povo que vive na favela, excluído, na miséria, e é onde atua a milícia, segura? Como é que não se organiza e parte para dentro? Porque se eles fizerem isso, eles vão ganhar. Então é isso mesmo, houve uma falha. Houve uma falha e aí eles resolvem. Eu tinha pedido para a Sara para ver duas fotos que eles colocaram, um grafiteiro que é fora de série sobre questão de segurança, para mim, é o homem que definiu a questão de segurança nesse país. Ele fez um grafite lá no muro isso, onde
a fome, não a lei. Aqui embaixo, a gente vê, é a favela da Providência. É uma das mais antigas aqui do Rio de Janeiro. E aqui já houve a primeira pernada do Estado, a primeira não, uma das pernadas do Estado em cima deles. Disseram que se eles fossem lá para Canudos, eles iam ganhar a casa própria. Aí deram uma pernada, eles não ganharam, foram morar lá na Pedra Lisa. E daí que é o nome de favela. A Pedra Lisa não foi o Morro da Providência, porque o Morro da Providência era mais complicado, porque tinha um nível de resistência lá em cima e eles não subiam. Então, aí nós temos, vê só, isso aqui para mim é muito, muito incrível. Entende? O cara, aonde há fome, não há lei. E está aqui. Aí quando você vê a favela, é isso. A maior parte está ali. 80% do país é esse. Esse muro é do jogo do bicho. É o único crime organizado e legal no estado do Rio de Janeiro. É esse. Não é o garoto que está lá na favela com controle de... E aí gera senha de tráfico. E pela senha você pode passar o rato. Mas é isso. Isso é a fotografia real desse país. Desculpe que eu falo assim, mas... Nós agradecemos, Hélio, agradecemos pelo seu depoimento à altura da complexidade e vamos dizer assim, quase um tapa na cara que o país recebe ao encarar essa realidade que é total. Nós vivemos um estado penetrado pelas gangues, pelo crime, nutrido por ele, e isso precisa, de alguma maneira, ser conhecido por todos e superado. Você disse que é superado por uma espécie de rebelião dos excluídos. Eu não posso... Organização dos excluídos. Organização. E já há indícios, hein? Nós estamos vendo isso aí, Sara. É isso, Hélio. O nosso tempo infelizmente acabou, mas eu vou ler aqui um comentário que eu acho que representa a minha reação, a do Mário Vitor e da nossa audiência. A Rosa Everton Jara fala assim: verdade e crua, é desesperador, porque não tem saída, pelo menos imediata, né? Hélio, muito obrigado pelos seus comentários, pela sua análise, pela sua interpretação, pela sua também, obviamente, coragem. Não é de hoje, é de sempre, da sua trajetória, da sua vida. Muito obrigado, foi uma honra, um privilégio mesmo poder ter você na noite de hoje para nos ajudar a elucidar essa situação que o país vive. Muito obrigado, Hélio. Obrigado, galera. Boa noite.